E aí, pessoal? Eita! Boa noite. Tô aqui, ó, pleno vapor, estudando para nossa jornada de amanhã. Quem tá animado? Quem não tá animado aí para nossa jornada animada? Jornada que começa amanhã, 20 horas. Gente, tá preparando muito conteúdo, pensando aqui em falar tanta coisa. É muita coisa para falar para vocês, pessoal. Então, amanhã, 20 horas, tem coisa demais para contar. A gente vai conversar sobre casos práticos, a clínica, manejo, valor que cobra, enfim, tudo isso. Eu quero muito ver vocês lá dando essa força pra gente, porque a gente faz esse trabalho de ofertar conteúdo de valor para vocês e a gente espera que, enfim, de vocês só atenção mesmo. A gente não tá pedindo mais nada. E hoje eu quero conversar aqui, ó, quase 9 horas da noite, não podia deixar de vir trazer algum conhecimento e de entregar alguma coisa um dia antes da nossa jornada. Falar sobre esse ponto que, gente, pega às vezes, seja trabalhando com criança e adolescente, seja trabalhando com adultos, seja trabalhando com pessoa idosa, às vezes existe a recusa, né? E aí, o que eu faço quando a pessoa acompanhada, mesmo criança, ou mesmo pessoa adulta, não aceita o AT? Então, teve alguém aí que identificou a necessidade de um acompanhamento terapêutico na vida dessa pessoa, dessa criança, desse adulto, dessa pessoa idosa, mas ele mesmo não quer, não aceita, não deseja. O que se faz? Como é que se constrói esse acompanhamento? Eu entendo que é uma construção, já dando essa dica para vocês, né? Você não faz AT, você constrói AT todos os dias. E aí, eu queria até que vocês falassem para mim, já teve alguém que foi fazer AT, quem aí já atua, que foi fazer AT e não teve alguma experiência que a pessoa não te queria ver nem pintado de ouro, não aceitava. Eu já passei por inúmeras experiências de chegar lá, da pessoa mandar eu embora, de falar que não queria, que não sabia o que eu estava fazendo ali, ou de uma criança, né? Nós temos ATs na nossa equipe que dizem que a criança chegou lá, só chorava e não ia de jeito nenhum, não queria fazer absolutamente nada, não queria olhar para a cara do AT. E aí, gente, essa é uma questão muito discutida no meio do acompanhamento terapêutico, em qualquer oferta de cuidado, porque a gente entende que oferta de cuidado sem liberdade, sem vínculo, sem aceitação, não é oferta de cuidado, não se faz cuidado. Então, para que você consiga dizer assim, eu estou ofertando um cuidado, é importante que em algum momento essa pessoa receba de fato esse cuidado, ela entenda, né? Mesmo que não seja tão conscientemente assim, mas ela aceite e entenda de alguma forma a sua importância naquele lugar. E isso é feito, isso acontece nem sempre de imediato. O AT, ele vai, eu costumo dizer que o AT ele vai se achegando, ele vai acontecendo na vida do seu acompanhado. Então eu queria falar para vocês, por exemplo, de um acompanhamento, vamos pensar aqui, deixa eu ver, um acompanhamento com uma criança. Algumas pessoas, alguns ATs vêm aqui e dizem assim, poxa Ingrid, eu preparei um material incrível, pensei em várias estratégias lúdicas para trabalhar com essa criança, mas ele não quer saber de mim. Ele chega lá, ele gruda na mãe, ele corre, ele não aceita dar começar esse início. E aí, gente, eu costumo dizer que, vem cá, como que é a sua entrega para acontecer na vida dessa criança? Porque eu também não ia gostar de repente, uma pessoa do nada entrando na minha vida e querendo dizer como é que eu tenho que brincar, como é que eu tenho que fazer. Muito embora eu entenda que isso que você está ofertando para a pessoa provavelmente iria fazer sentido, iria fazer bem. Mas como é que você se coloca à disposição para essa entrega, para esse fazer acontecer, né? Muitas vezes eu digo para as pessoas que eu oriento, que eu supervisiono, tem paciência para
estar ali, né? Mais que paciência, você tem sustentação, né, teórica, sustentação clínica para você estar naquele ambiente sem necessariamente fazer uma relação direta com essa criança. O que eu tô querendo dizer? Que às vezes você vai precisar acontecer no ambiente dessa criança. Então, estar ali sem necessariamente fazer um contato direto com ela. Às vezes você precisa simplesmente brotar ali naquela sala, naquele lugar, naquela escola, para que ela perceba você, seja no cheiro, seja, né, que ela tenha a sensação da sua existência e você comece a de fato fazer parte do ambiente dessa criança, sem necessariamente falar, vem com a tia, vem comigo, vamos ali fazer, olha que bonitinho esse material, essa brincadeira, né? Essa é uma estratégia, você pode tentar entreter essa pessoa que é a mais clássica, né? Que se faz ali com uma criança, mas simplesmente estar, né? Sem corresponder, de repente, a uma pressa do pai, uma pressa da escola. Isso requer uma construção muito crítica, muito clínica sobre o seu trabalho em acompanhamento terapêutico. É de simplesmente entender que você vai precisar construir uma relação com essa criança e nem sempre se dá pela via que você pensa que se dá. Pode ser que você tenha que se colocar à disposição de um fazer que às vezes essa família ou essa escola está achando que é um reforçador ruim, por exemplo. Eu já tive experiência de chegar de uma criança que ela ficava correndo o tempo inteiro. Então, me demandaram para conter essa criança. Assim, a minha presença ali, sob a perspectiva da escola e dos pais, era assim, alguém precisa conter essa criança, porque ela tá atrapalhando, enfim, né? E aí, eu chamei essa criança, a criança não ia, ela não queria me ver, ela fugia de mim. E eu tive que, naquele momento, convencer, né, entre aspas, ou, na verdade, não é um convencimento, eu tive que me colocar muito criticamente, de uma forma muito sustentada, que eu precisava entrar na vida dessa criança pela via que ela conhece, ou pela via pelo comportamento que ela tenha apresentado e que vocês estão achando que é um comportamento ruim, ou que vocês estão trazendo. Não que não seja ruim, mas eu disse, olha, eu preciso entender isso, preciso me colocar à disposição desse lugar da corrida, né? Então, gente, sim, eu fui para a escola e comecei a acompanhar. Durante uns 3 ou 4 dias eu comecei a correr, parecendo, você é louca, você é desvairada, não faz o menor sentido. Mas eu corri, eu fiquei na sala lá correndo, foi um momento que, entre aspas, acharam que eu estava atrapalhando ainda mais a aula, tive muitos olhares diferentes e tudo, mas eu entendi que seria por aquela via, né? Até aquele momento ele era um estranho, ele queria se manter naquele lugar. E eu falei, bom, você não é o único, eu também posso me fazer estranha, né, aos olhos das outras pessoas. Então eu me coloquei na sala de aula, corri uns 3 dias, fiquei lá correndo, claro que eu cansava, às vezes eu ia e corria, até que de repente, ele era muito sisudo, assim, até que de repente ele começou a dar umas risadinhas, assim, tipo, eu saquei a sua, né, e aí uma pessoa com um transtorno, à época ainda estava fazendo uma busca por diagnóstico de TEA, ainda tinha essa ideia, mas tinha um transtorno de hiperatividade. E aí, gente, por um milagre, por um acontecimento, né, que eu acredito, assim, ser muito milagroso, e isso, quando eu digo milagroso, não tem nada a ver com religião, tem a ver com acontecimimento, né? As coisas surgem quando você se coloca à disposição do inusitado. E essa criança parou e disse, cansado. Disse do nada que estava cansado e começou a perguntar quem eu era, querendo saber da minha vida, querendo saber o que eu estava fazendo ali. Eu disse, tô aqui para correr com você. Você cansou por quê?
né? Então eu comecei a dizer para ele que eu estava à disposição dele, né? Ilimitadamente, independente, apesar de os olhares que ali estavam de dois loucos ou de desaprovação. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse exemplo é que quando a pessoa não quer, você precisa buscar estratégias criativas para entender vias para que ela aceite a sua presença, porque se aquela criança continuasse dizendo eu não te quero, você ela continuasse a chorar, se ela continuasse a ser hostil comigo, o AT não aconteceria, não adianta, mesmo que, né, tenha todo um programa, um cronograma. Vocês têm experiência tem gente aí que certamente tem experiência com criança, no acompanhamento na escola ou na casa. Só vai acontecer, mesmo que haja um programa, uma ciência, uma metodologia, se você consegue se vincular e tem um mínimo de aceitação dessa criança. E essa aceitação, ela é construída não apenas pela via do lúdico, né? Como dizem, simplificam muito, né, pessoal? Assim, tem que brincar com a criança, tem que trabalhar. Isso é muito importante, a gente tem muita teoria sobre isso, sobre o brincar, sobre a importância do lúdico, mas a gente precisa ser mais criativo ainda para conseguir se colocar à disposição daquilo que é estranho também. Então, eu acho que isso é uma contribuição fora um pouco da casinha, né, que a gente está acostumado. E eu diria para vocês que, por exemplo, no caso de uma pessoa, que é um pouco da minha experiência, de uma pessoa que faz uso de drogas, que normalmente faz uma não aceitação, que inicialmente não aceita a presença do acompanhamento terapêutico, eu digo às vezes para a família, eu busco escutar essa família, assim, mas tem uma vinculação, ele gosta, como é que é a relação de vocês? Porque eu vou orientando essa família a me inserir de uma maneira ou outra também. Então, por que não, às vezes, dizer para essa pessoa, olha, fulano, você não quer por você, neste exato momento, o acompanhamento terapêutico, mas por que não por mim, que sou sua mãe, que sou seu pai? Por que não tentar? E às vezes esse pedido de empréstimo de desejo é uma saída criativa muito interessante para que essa pessoa às vezes alerte, pense, então não é por mim, porque às vezes ela não entende ou não consegue suportar esse cuidado para ela, mas ela consegue vislumbrar esse cuidado pela via de uma pessoa que ela ama. Então eu diria para vocês que a clínica do acompanhamento terapêutico, ela se dá muito mais pela criatividade do que pelas coisas prontas, né? Porque dizer assim, fala pra ele que que vai ajudar muito, que eu posso passear com ele. Ele vai entender o quê? Vigia, vai querer saber a hora que eu vou, na hora que eu volto, vai ser um X9, contar pra minha mãe o que eu faço. Isso também em outras formas de sofrimento, né? Então, tentar buscar estratégias comunicativas também para que essa pessoa te enxergue de uma outra maneira. E pedir um voto de confiança, às vezes, desse acompanhado. Falar, fulano, eu entendo, eu acho que você, que é muito corajoso da sua parte se você aceitar, de fato, de início, o acompanhamento terapêutico. Eu acho, gente, de fato eu acho. A pessoa que simplesmente se abre para um estranho e fala, vem cá, vem me acompanhar. Às vezes tem essa negativa mesmo, porque é um estranho na vida, entrando na vida dessa pessoa. Então, fulano, deixa eu tentar te ajudar de alguma forma. Deixa eu tentar entender como que eu posso te ajudar. Se a gente descobrir que eu de fato não posso te ajudar, eu saio. Vamos pactuar aqui um mês de acompanhamento para a gente tentar entender. E depois disso, isso dá uma segurança para essa pessoa que ela não vai ficar vinculada, que ela não vai ser obrigada a ficar com você, porque de fato ela não é obrigada a ser acompanhado por você, né? E aí, em um mês, você consegue muito... por essa via que eu tô falando, né, entender o que ele precisa,
né? A perspectiva dele. Às vezes essa pessoa, muita gente fala, ele passa o dia no quarto jogando videogame. Mas se você jogar videogame com ele, talvez seja o primeiro passo para que um dia, em algum momento, você consiga sair desse quarto, ele consiga sair desse quarto. E às vezes você é o próprio social. Qual é o grande ganho do acompanhamento terapêutico? Fazer laço social. E às vezes você é o próprio social entrando na casa dessa pessoa. Não precisa necessariamente sair. Às vezes você naquele quarto jogando videogame com seu acompanhado pode ser o máximo de laço social que ele vai poder naquele momento, que ele suporta naquele momento. E isso já é muito. Isso já é uma grandiosidade do acompanhamento terapêutico. Então, convido vocês a pensarem em estratégias criativas para trabalhar essas negativas com os acompanhados de vocês, para trabalhar outras possibilidades que não só essa da simplista, né, gente? De dizer, vai dar certo, vem cá, eu vou aí, vai ser legal. Você tem que saber apresentar o seu trabalho. E amanhã, eu acho que assim, um ganho muito importante da jornada do acompanhamento terapêutico que a gente está preparando é isso de ensinar vocês a apresentarem, a mostrarem o trabalho, a potência do trabalho que é do trabalho do acompanhamento terapêutico, fora todas as outras coisas, né, que nós queremos apresentar para vocês sobre manejo clínico, sobre um trabalho o que de fato é supervisão clínica, o que de fato é autonomia do acompanhante terapêutico. Então, acho que vai ser interessante para vocês. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário aí. Gostei, tô vendo aí uma galera fixada, não sei se ajudei, se foi assim, de alguma forma produtivo para vocês o que eu trouxe hoje, mas eu acho que essa maneira de apresentar o acompanhamento terapêutico é um jeito que eu estou tentando disseminar, que eu estou tentando falar para as pessoas, porque eu vejo que tem muita dificuldade dos ATs em sustentar um acompanhamento terapêutico quando há negativa. Esse é o desafio, né? Porque quando tem alguém que quer, fica inumeramente mais fácil. Difícil é conseguir pensar, ampliar essa consciência e pensar possibilidades, mesmo que desagrade inicialmente. Às vezes vai desagradar quem te contrata, tá? Às vezes vai desagradar a escola, mas você precisa... Às vezes eu falo pra família, eu sou muito honesta com a família, falo, olha só, desculpa, eu vou precisar te desagradar para conseguir entrar nesse caso. E às vezes isso é tão bonito que a pessoa ela olha nos meus olhos e ela sente uma confiança e isso acontece, né? Como se colocar em relação a ter escola. Eu acho que a gente vai falar muito disso, Daniela, bastante disso amanhã na jornada. Eu acho que vai ser legal para você. Eu penso que o acompanhamento na escola exige uma sustentação como essa que eu trouxe aqui hoje. Tem um sucateamento acontecendo do acompanhamento terapêutico. Eu acho que você precisa levar para a escola essa sustentação de dizer, olha, tem uma outra maneira de ofertar esse trabalho e chegar no mesmo lugar. Né? Porque às vezes a escola só conhece a forma dela. E se os ATs não começarem a levar outras possibilidades, eles continuam sendo engolidos, né? Eles continuam sendo coadjuvantes ali naquela escola. Porque protagonista para mim é o AT, né? Sempre em contato com o seu acompanhado, né? Sempre o acompanhado é maior, é protagonista, mas eu não gosto da ideia de que o AT seja coadjuvante ali, principalmente porque eu acho que o AT ele compõe uma equipe, né? Ele não é subordinado a essa equipe, e amanhã a gente vai conversar sobre isso. É muito desagradável quando a escola não aceita a presença do AT, vivência real aqui na minha cidade. Nossa, Luciene, eu tenho, por isso que eu tô falando isso, eu tenho percebido essa realidade. E
eu acho que que tem que ter uma certa rebelia, assim, né? Uma certa sustentação mesmo dos acompanhantes terapêuticos escolares, de entender de uma forma maior, uma grandiosidade do acompanhamento terapêutico, para levar para a escola, para falar, olha, vocês já tentaram tudo isso e parece que não está dando certo. E se a gente fizer dessa forma? Ah, mas não vai dar certo, não sei o quê. E se não der certo? Bom, se não der certo, a gente tenta outra coisa. Porque essa historinha de que já tentamos tudo ou já fizemos de tudo, mostra uma certa incompetência criativa, uma certa incompetência reflexiva. Eu acho que a gente precisa bater muito nesse diálogo. Ou bater também no diálogo, claro, né, gente, com muita malevolência e tal. Não é chegar lá brigando, né? Mas a gente precisa bater muito nessa história de que aqui a gente faz só assim. Não, mas né, existem outras formas de fazer. Então, às vezes, você faz sem dizer, né? Você mostra como é que faz de um outro jeito, espera a estranheza. Nossa, fulano, mas você fez isso? Por que você fez isso? Ah, porque na teoria tá dizendo que é possível você trazer uma criatividade, você deixar acontecer, deixar o encontro acontecer e daí você tirar possibilidades de vinculação com essa criança. Então você vai mostrando para as pessoas que você trabalha, não só para o seu acompanhado, mas para as instituições, que você faz parte sim, que você está no jogo. A questão é que eu acho que muitos de vocês não conseguem ainda, né, mostrar que estão no jogo, mostrar que estão ali, que são vivos, né? Porque às vezes parece que tem uma necessidade de uma sobreposição do acompanhante terapêutico. Eu acho que isso é bem perigoso, tá? Ai, gente, ó, eu vi que tá entrando muito mais pessoas aí, mas eu vou precisar finalizar. Então, vou deixar só vocês com um gostinho de quero mais para amanhã, e aí façam essas perguntas também. Amanhã a nossa equipe de suporte vai estar junto, a gente está com uma equipe bem legal para ajudar a responder as perguntas de vocês no nosso chat amanhã. Vocês vão receber o link nos grupos de WhatsApp, vão receber o link no e-mail, então fiquem atentos. Amanhã às 20 horas a gente vai bater esse papo sobre acompanhamento terapêutico, amanhã até sexta, né? Eu convido vocês a estarem com a gente, não deixa a gente sozinha lá não, porque isso é que move, né? Entregar conteúdo gratuito, tá aqui essa hora, que move a gente é a presença de vocês mesmo. Então, por favor, é o único pedido que a gente faz. Então, um beijo para vocês e até amanhã na Jornada do AT. Quem não fez, entra lá. Ai, Iris, que pena. Mas aí amanhã na Jornada do AT, entra lá e a gente conversa mais, tá bom? Um beijo para vocês.